Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um cantinho de estudos culturais. Desta feita vamos fazer uma reflexão sobre os jogos de linguagem para os estudos culturais. Uma reflexão feita por Castro Oliveira, vosso professor de estudos culturais. Já embarco nesta viagem de estudos culturais há uns bons 15 anos. Desde a Universidade de Aveiro até agora que faço estudos, para além dos estudos que fiz lá. E tento que esses estudos cheguem à sociedade em geral, para tornar mais fácil o acesso aos estudos culturais às pessoas, que às vezes torna-se um bocadinho complexo. Então, vamos continuar hoje com um estudo muito simples sobre jogos de linguagem para os estudos culturais, ok? Vamos refletir sobre isto. Então, no contexto de estudos culturais, o conceito de jogos de linguagem é amplamente influenciado pela obra do filósofo Ludwig Wittgenstein, especialmente no seu trabalho de investigações filosóficas. A ideia de jogos de linguagem refere-se à compreensão de como a linguagem não é algo fixo ou estático, mas sim uma série de práticas sociais e culturais que têm regras, significados e formas específicas de uso, dependendo do contexto. Ou seja, é como usamos a linguagem em contexto social, epocal, grupal, etc. Wittgenstein sugeriu que a linguagem é composta por uma série de jogos, em que as palavras e expressões ganham diferentes significados conforme as interações sociais. É um pouco, por exemplo, se eu sou de Futebol do Porto e estou num grupo do Benfica, é melhor eu falar mais do Benfica do que Futebol do Porto e fazer esse jogo de linguagem, porque senão aquilo não pega, não é? Então, nos estudos culturais, os jogos de linguagem podem ser entendidos como uma maneira pela qual as culturas e as subculturas utilizam a linguagem para construir significados e identidades, e como essas práticas linguísticas estão ligadas a estruturas de poder, classe, género, etnia, etc. Aqui estão alguns pontos-chave sobre o conceito de jogos de linguagem dos estudos culturais. Vamos ver aqui alguns conceitos-chave de jogos de linguagem para os estudos culturais. Então, temos linguagem como ação social. Para os estudos culturais, os jogos de linguagem podem ser vistos como uma prática social. A linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas uma maneira de agir e se relacionar com os outros. Ela pode ser usada para afirmar identidades, contestar normas culturais e expressar resistências. Por exemplo, quando grupos marginalizados, por exemplo, movimentos feministas, etc., utilizam certos termos e criam novas formas de linguagem, eles estão realizando um tipo de jogo de linguagem que visa tanto a redefinir a identidade quanto desafiar os significados impostos pela sociedade dominante. Por exemplo, o conceito de patriarquismo, feminismo, uma coisa que serve de resistência a elas em relação a algo que não concordam com a sociedade. Mas aquilo é uma palavra-chave cuja identificação tem a ver com o feminismo. Normalmente as pessoas que não estão dentro disso não usam essas palavras-chave e esse jogo de linguagem não é qualquer um que o pode usar. Por isso há ali muita consciência de, como diz aqui, de cultural, de identidade, etc. Vamos então ver os significados variáveis e contextuais. No contexto dos culturais, os jogos de linguagem enfatizam que o significado das palavras não é fixo ou universal. Em vez disso, os significados são dinâmicos e dependem de contextos culturais e históricos. Por exemplo, a palavra liberdade pode ter diferentes conotações dependendo do contexto político e social em que é usada. Numa cultura capitalista, a liberdade pode ser associada ao mercado livre, enquanto em movimento socialista pode estar ligada à emancipação das classes trabalhadoras. A mesma palavra pode ter significados múltiplos, mesmo em relação ao dicionário pessoal, generativo de cada pessoa. Em relação à linguagem e poder, também há algo interessante que podemos ver em relação aos jogos de linguagem. O conceito de jogos de linguagem também está ligado à questão do poder. As regras de cada jogo de linguagem muitas vezes são estabelecidas pelas estruturas de poder dominantes. E aqueles que não seguem essas regras ou que usam a linguagem de maneira não convencional podem ser marginalizados ou estigmatizados. Nos estudos culturais, a análise de jogos de linguagem permite examinar como certos grupos utilizam a linguagem para exercer poder, enquanto outros podem usá-la como forma de resistência. Isso pode ser observado, por exemplo, em movimentos sociais que usam a linguagem de maneira subversiva para desafiar as normas e valores dominantes. Okay? Então a linguagem pode ser palco de lutas de poder entre quem tem poder e quem resiste ao poder. Vamos ver então outra questão que é as subculturas e os jogos de linguagem. As subculturas, em particular, frequentemente criam os seus jogos de linguagem próprios, como uma maneira de afirmar a sua identidade e se distinguir das culturas dominantes.
Grupos como jovens, trabalhadores, minorias podem desenvolver um vocabulário próprio, gírias ou formas de comunicação que refletem as suas experiências únicas e a sua resistência ao mainstream. O estudo de como esses grupos utilizam a linguagem ajuda a entender os processos de formação de identidade cultural e a negociação dos significados sociais. Por exemplo, o movimento punk ou hip-hop desenvolver as suas próprias formas de expressão que não só comunicam significados culturais, mas também servem como um meio de resistência política e social. Essas linguagens ajudam a fortalecer laços dentro do grupo e a criar uma forma de identidade coletiva. Há linguagens próprias no punk, no rock, no hip-hop, em que no fundo mostram o quê? Mostram uma identidade cultural, com certos significados partilhados culturais, e também servem de resistência política e social a coisas que não gostam, por exemplo, a coisas que lhes são adversas. Lembro-me, por exemplo, por exemplo, no hip hop português, aquela música do É Sexta-feira, não é? Sexta-feira, trabalhei amanhã, trabalhei a semana inteira. Pronto, aquela luta do trabalhador, não é? Pelo salário, em condições precárias. É uma forma de luta do hip hop também para desmistificar certas realidades que estão convencionadas na sociedade portuguesa, mas que o hip hop desmistifica e arranja muitos adeptos exatamente porque muitas pessoas identificam-se com aquele tipo de reivindicações, não é? Pronto, é uma meio de resistência política e social, no fundo é isso. A performatividade e jogos de linguagem. Então, nos estudos culturais, o conceito de performatividade também é relevante para os jogos de linguagem. Segundo Judith Butler, a performatividade sugere que a identidade de género, por exemplo, não é algo fixo, mas é criada e mantida através de atos repetidos, incluindo o uso da linguagem. Assim, os jogos de linguagem podem ser vistos como práticas performativas que não só comunicam significados, mas também ajudam a construir e a sustentar identidades sociais e culturais. Ou seja, a linguagem que eu uso, que as pessoas usam, identificam-nas como certos padrões sociais, como certa identidade social e cultural. A interpretação e subjetividade. Finalmente, a noção dos jogos de linguagem dos estudos culturais também envolve a ideia de interpretação e subjetividade das experiências culturais. Cada pessoa ou grupo pode jogar o jogo de maneira diferente, atribuindo diferentes significados às palavras e ações. Isso é fundamental para a análise cultural, pois ajuda a compreender como os diferentes grupos sociais ou culturais interpretam a mesma situação de maneiras variadas, dependendo do seu contexto histórico e social. A literatura é muito palco para isso. A literatura permite ter uma visão única, individual e um ponto entre uma miríade de pontos sobre as experiências pessoais dentro do meio do mundo. Okay? Então, cada autor literário é uma fonte de um jogo de linguagem que vai entre interpretação e subjetividade. Conclusão, então, temos que estudos culturais, para os estudos culturais, os jogos de linguagem são uma ferramenta poderosa para analisar como a linguagem constrói realidades culturais, negocia identidades e expressa relações de poder. Esses jogos culturais, os jogos de linguagem ajudam-nos a entender que o significado da linguagem não é dado de maneira fixa, mas é dinâmico e moldado pelas interações sociais e culturais. O conceito de jogos de linguagem permite-nos ver que a linguagem é uma prática que vai além da comunicação simples, sim também uma forma de ação, resistência e afirmação cultural. Esta foi mais uma reflexão sobre jogos de linguagem, a partir do filósofo do Wittgenstein até hoje. Outros filósofos também refletiram sobre estes assuntos, até Platão refletiu sobre este assunto, dizendo que a linguagem participava também do mundo das ideias, que é um símbolo de algo mais avançado. E ao longo do tempo a linguagem foi refletida também como, por exemplo, até como se diz, aquela novos estudos de neurociências que dizem que dentro do cérebro também funciona uma linguagem. Também é isso, estudar a linguagem e se vê como uma programação neurolinguística, que era isso que eu queria dizer. Também é uma forma de linguagem dentro do próprio ser, pode ser programada, ter seu significado próprio, é como um programa de computador. A própria linguagem interior humana. Para Chomsky já é diferente, a nossa gramática interior é generativa, ela cria, criativa, e não é apenas algo codificado. Ok, são algumas reflexões que podemos fazer sobre jogos de linguagem.
dentro do que é os estudos culturais hoje em dia. Um abraço então e tudo bom para vocês. Vamos continuar com mais reflexões sobre estudos culturais e os seus significados múltiplos aqui no Cantinho dos Estudos Culturais do professor Costa Oliveira. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Um abraço.